você que veio adorar ao Senhor, você que veio bendizer o nome do Senhor. E vou pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia. Primeiro, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versos 20 e 21. Primeiro Romanos, capítulo... Não tem dois Romanos não, a primeira passagem, né? Romanos, capítulo 8, versos 20 e 21. Vamos procurar ser bem breve nessa noite. Romanos, capítulo 8, versos de número 20. Você encontrou? Está escrito assim: porque a criação ficou a vaidade, não por sua vontade. Algumas traduções diz sujeito, né? Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vamos entender um pouco mais essa leitura. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Agora, volta um pouquinho para o Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, quarto dos Evangelhos, capítulo 10. Também o verso de número 10. Muito conhecido. Onde está escrito assim, João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vou mais uma vez. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Feche os teus olhos onde você está, se for possível. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Mas o teu coração continua aberto, mas você pode abrir também a tua boca diante do Senhor, para que o Senhor possa derramar sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és poderoso, Tu és bendito. Tu és o nosso Deus, Tu és nosso Senhor. Nós te damos graças, Deus, nós te louvamos. Nós bendizemos o teu nome, Pai. Nós te glorificamos. Nós te adoramos porque tu és santo, porque tu és Deus. Porque tu és o Todo-Poderoso, tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o Deus de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. Do Senhor vieram todas as coisas, e todas as coisas também vão prestar contas a Ti. Pai, nós erguemos, Deus, a nossa voz, Pai, a Ti, Deus, porque, oh Deus, o Senhor está sentado nos mais altos céus, e a terra, Deus, é descanso dos Teus pés. Grande é o Senhor, infinita é a Tua grandiosidade, Pai, o Teu amor, Deus, é incomparável. Pai Santo, é por isso que nós estamos aqui, Pai, porque o Teu amor, Deus, um dia nos alcançou, Pai. Um dia, Deus, nós abrimos nosso coração para Ti, o Teu amor entrou em nossas vidas, entrou em nosso coração, o Teu Espírito Santo passou a fazer morada, e é por isso que nós estamos aqui, Pai Santo. Casa, Senhor, limpa, casa varrida, Deus, mas nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus, por tudo isso. Nós temos que o Senhor ainda tem algo a fazer na nossa vida, porque, Deus, nós nunca nos entregamos como deveríamos, Pai, mas nós estamos aqui nessa noite, Deus, com o nosso coração aberto, na nossa vida, Deus, pronta, Deus, para Ti, Deus, para que o Senhor possa realizar a cada dia, Deus, a Tua obra em nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor, o Deus que é poderoso, Ele vai completar, Ele vai concretizar, Ele vai terminar a obra que Ele começou em nossas vidas. Pai, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença. Pai, no nome de Jesus,
Nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, porque nós podemos, Deus, nos considerar, Deus, a igreja do Senhor nos nossos dias, como a videira plantada junto à vinha. Oh, Pai Santo, e que não pode ser, Deus, contaminado, Deus, mas ainda continua tendo que dar o seu fruto, Pai, sem ser influenciado, Deus, por sistemas, sem ser influenciado, Deus, por aquilo que está ao seu redor, mas recebendo uma única influência, influência do Teu Espírito Santo, influência, Deus, da Tua Palavra. Pai, nós abençoamos, Deus, esse momento, Pai. Nós te glorificamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai. E nós queremos mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus. Sustenta, Deus, as nossas vidas mais e mais na Tua presença. Porque nós precisamos, nós necessitamos. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, amado. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Dando graças a esse Deus, bendizendo a Ele, adorando a Ele na beleza da Tua santidade, porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que há de vir, Ele é aquele que, em muito breve, vai nos tirar desse mundo perverso, desse mundo tenebroso, desse mundo que ninguém ama ninguém. Mas todas as pessoas olham umas para as outras com interesse. O que eu vou ganhar com isso? Nós louvamos a Deus porque o Senhor é muito breve, querido, muito breve mesmo. O Senhor tem o tempo dele, os motivos dele, mas muito breve. O Senhor, Ele vai vir aqui, Ele vai tocar a trombeta e os anjos vão fazer a limpeza. Eu digo limpeza, os anjos vão tirar aquilo que pertence ao Senhor. E aqueles que pertencem ao Senhor, eles têm uma marca, eles têm uma identificação, eles têm um selo, que é o selo do Teu Espírito Santo. A única coisa que nos diferencia, amados, de qualquer uma outra pessoa é o selo, é a marca, é a presença de Deus em nossas vidas. Não há nada de mais, nem de melhor, nem em mim, nem em você, do que as pessoas que existem lá fora. Mas Deus nos dá algo precioso quando nos achegamos a Ele, quando nos rendemos a Ele, quando reconhecemos a grandeza e o poder dele nas nossas vidas. E nessa noite, amado, nós vamos fazer um pequeno comentário a respeito exatamente do mundo em que nós vivemos, exatamente do lugar onde nós habitamos. Esses dias alguém comentou a respeito de algumas coisas que haviam acontecido lá na região onde a pessoa morava. Nós entramos assim um pouco nesse assunto, se é porque nós moramos ainda num mundo que Satanás também mora dentro. E Satanás também tem livre acesso, tem liberdade de ir de um lado para o outro. É claro, ele perdeu o trabalho dele no céu, agora ele trabalha mundiando de um lugar para o outro. Mas ele tem essa liberdade. Tem gente que fala assim, né? Caim foi o primeiro vagabundo, né? Foi não, o primeiro foi Satanás, que perdeu o trabalho dele e fica perambulando. Caim veio depois. Então, amado, nós vivemos em um mundo onde os moradores desse mundo que nós vivemos não é permanente. De repente você pensa em construir uma casa, um palácio magnífico, você pode até fazer isso. Nunca se esqueça do Senhor, você pode até fazer isso. Mas acredite nisso, um dia isso vai ficar para alguém. Eu acredito que eu estava até pensando em deixar aí testamento. Não sei se dá para deixar no nome de tanta gente assim, mas eu estava pensando em deixar no nome de 144 mil. O que você acha disso? 144 mil que talvez queiram ficar na terra, reinar aqui na terra, enquanto a gente estiver nas bodas do Cordeiro. Eu estava pensando seriamente nisso, fechar a propriedade no nome deles, porque aquilo que o Senhor nos deu, na verdade, não é exatamente nós, mas Ele colocou nas nossas mãos com o propósito de que nós venhamos a servir a Ele. E às vezes, amado, no mundo em que nós vivemos, mesmo sabendo do lugar onde nós estamos e do cuidado que nós precisamos ter, interessante que na casa das pessoas que não têm Deus é comum, é claro, mas principalmente na casa dos cristãos, a gente olha assim, o projeto, a planta, e a gente vê sala de estar, sala de jantar, sala disso, sala daquilo.
sala de jogos às vezes, sala de não sei o que, sala de bate-papo, sala de tanta coisa dentro da casa, quarto até para o papagaio. Mas às vezes a gente não vê uma sala de oração, uma sala onde a pessoa pode ter um momento íntimo com Deus, a comunhão. Como quem diz, esposa, te amo do coração, você sabe disso. Mas agora eu vou fechar a porta, eu vou falar com o pai. Se possível, incomoda, pelo menos até eu sair do outro lado. Quero deixar os problemas aqui e vou me entregar ao Senhor. Às vezes isso não entra no projeto da nossa casa, e deveria ser o lugar principal, o momento da comunhão com Deus. Você pode ver quantos casais eles projetam a casa. Você já viu algum casal esquecer o quarto? Esquecemos de projetar o quarto. Esquece nada. Pode ter 2 cômodos, a cozinha e o quarto. Esquece nada. Você viu a cozinha, a sala na casa de alguém, só tem 2 cômodos, vai dormir aonde? Mas a cozinha e o quarto. Então o quarto não se esquece. Porque quando se fala em quarto, se fala em intimidade, se fala em algo à parte que não dá para expor. A mesma coisa, a nossa comunhão, nosso tempo com Deus. Existem momentos que nós oramos, nós buscamos junto com os irmãos. Mas existe um momento que é só nosso. Aquele momento em que só o Senhor conhece. Então, amado, só que algo assim bem interessante, e nós somos peregrinos nessa terra, assim como diz a palavra do Senhor, mas algo bem interessante, algumas expressões, ou algumas traduções, melhor dizendo, diz forasteiro, mas forasteiro e peregrino, o significado é o mesmo. O significado de peregrino que é de fora, ou seja, não pertence àquele lugar. Alguém que é estrangeiro. No Novo Testamento, lá em Atos, você vê bastante essa expressão, estrangeiro. Ou alguém que é estranho ou alheio. Não é daqui. Peregrino significa isso. Nós somos exatamente isso nesse mundo. Nós estamos vivendo somente de passagem. Mas a questão é que o ser humano, é claro, é um sentimento humano. Nós nos apegarmos àquilo que está próximo de nós. Muitas vezes nos apegamos a uma amizade, ou a alguém, ou a coisas, enfim. É um sentimento humano, o apego. Né? E às vezes tem pessoas que até idolatram. Mas isso aqui, deixa aí. Está servindo só para atrapalhar. Deixa aí. Apego. Só estorvo. Apego. Por isso que tem vezes que a gente tem que fazer uma volta fora na nossa casa. Né? Então, querido, esse apego, ele às vezes vai além, e às vezes a gente acaba perdendo o controle de algumas coisas na nossa vida. Então, querido, como nós vivemos em um mundo e quem dita a regra no mundo são pessoas que são inspiradas pelo inimigo das nossas almas. Então a gente vê um monte de coisa, a gente acaba vendo e ouvindo e estando ao lado até mesmo de um monte de coisas que acabam de certa forma nos atingindo, nos entristecendo. Muitas vezes a gente mesmo até olha para tantas coisas ruins acontecendo com tantas pessoas boas. Já falamos sobre isso e algumas pessoas até comentam, né? Por que tantas coisas ruins acontecem com pessoas boas? E a gente manda outra pergunta de volta: o que acontece com as pessoas boas quando coisas ruins acontecem a elas? Continuam sendo adoradoras? Ou mudam de opinião? Vivem conforme as circunstâncias? Tudo que nós sempre falamos, né? Sou adorador trabalhando, sou adorador desempregado. Sou adorador de porta aberta, mas também de porta fechada. Sou adorador comendo filé, bife, mas sou adorador também comendo salada, arroz, feijão e aquele limãozinho para dar um gostinho, dar comidinha, pimentinha que eu gosto demais, alasta. Todos os momentos, amado, todos os momentos. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, que de maneira nenhuma pode influenciar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. E é interessante que, como nós vivemos em um mundo onde Satanás dita as regras, ele também dá conselhos. Você pode ver, tem pessoas que falam assim: eu não vou para a igreja, não vou entregar minha vida para Jesus, porque a gente não pode fazer um monte de coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, mas a pessoa vai trabalhar. No trabalho, o patrão fala que tem que fazer um monte de coisa. E como fala? Como fala? Onde você vai tem renda.
Tem regra para ir no banheiro, tem regra para isso, tem regra para aquilo, tem regra para tudo. Uma lista de regras. Regra para usar, regra para tudo tem regra. Nós deixamos as regras de Deus de lado e achamos ser muito, Senhor, isso é muito pesado para mim. O Senhor mesmo disse isso. Os mandamentos não são pesados. Não são pesados. Quando nós estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo nos ajuda. Os anjos do Senhor estão trabalhando a nosso favor. Ele é conosco. Nós não estamos caminhando sozinhos, amado. Então, querido, quando as regras são ditas, quando as regras são faladas, quando as regras são colocadas, é interessante que para os filhos, como nós sempre tratamos o assunto família nos domingos, para os filhos, a regra é desobedecer aos pais. Aí o pessoal coloca um monte de coisa lá, né? uns exemplos, né? Claro que nós devemos ser seguidos, né? Uns sítios, coloca um monte de coisas, umas regras na escola, umas coisas assim, por todos os lados, umas amizades que afastam qualquer criança de Deus. E as regras são colocadas para as crianças. As regras são colocadas para as mulheres. As regras são colocadas para as mulheres. Para muitas vezes as mulheres serem infiéis aos seus maridos, você pode pensar assim, não, isso acontece no mundo lá fora, na igreja não acontece, não. Acontece na igreja? Bom, se isso fosse verdade. Porque eu lembro quando nós orávamos em favor dos nossos filhos, porque não tínhamos condições de ter, nós orávamos e você faz a tua parte. Na hora que Deus estender a mão, acontece. Tem coisa que você tem um limite. Deus, Ele tem um agir dele, o tempo dele. Você faz a tua parte e espera nele. Eu estava esperando no Senhor. Acho que fazia uns 5 anos já que a gente está morando. Uns 5 anos pela mesma casa. E alguém disse assim, alguém enviado do inferno disse assim para minha esposa: seria simples. Olha só quanta pessoa aí. Troca de marido. Interessante que na mesma época estava uma propaganda, né, falando a respeito de estipador de café, se não me engano, uma coisa desse tipo. Troca de marido, dona Beza, não sei se inspirado nisso, mas veio com essa mesma questão. Influenciando conforme os costumes que existem lá fora, onde as pessoas resolvem seus problemas da maneira que acham melhor, vão simplesmente fazendo, e suas vidas vão virando a bola de neve. Vão virando a bola de neve. Você ouviu e ouve várias vezes o pastor Cláudio Clark falando que o pai dele casou 8 vezes. 8 vezes, irmão. Está aí para quem pode casar 8 vezes. Misericórdia. Está aparecendo a mulher lá no poço de Jacó. Esses 5 que você tem no teu marido. Então, amado, e tudo isso vem para influenciar, amado. Tudo isso vem para influenciar, tudo isso vem para muitas vezes deturpar. E é difícil, amado. E é difícil muitas vezes estar ouvindo só mesmo com o Senhor Jesus na vida. Para você estar passando por uma situação difícil, você ouve um conselho que até mesmo parece ser a solução. Você fala, não, acho que isso aqui realmente isso vai dar jeito. Parece ser a única solução. É algo assim interessante que quando a tentação, quando o manjar é colocado diante das pessoas, nunca é o pior aos olhos humanos. É sempre melhor. É sempre mais bonito, é sempre mais bonito. É sempre aquilo que parece ser atrativo. Sabe, amado? Esses conselhos vêm e aos maridos, aos homens. Isso falando dos conselhos que nós recebemos e das influências que nós recebemos do mundo lá de fora. Do mundo lá fora. E aos homens, quando muitas vezes estão passando por dificuldade na sua vida conjugal. E quem é que não passa, mano, por lutas, até mesmo na sua vida conjugal? Você tem Deus, você tem o Senhor na tua vida, eu sei disso. Mas às vezes, quando esse entendimento às vezes acontece, você fala assim, não mais, é o fim. Como já quase aconteceu com nós, você fala, não, é o fim. Tem coisa que não compensa nem tentar mais. Uma bola de neve tão grande, deixa pra lá. Vamos começar tudo de novo. Às vezes o conselho, amado, é exatamente esse. E Satanás vem com o banquete. Ele vem com a bandejinha maligna dele feita. Ó, tem uma bonitona cheirosa lá nos reservas.
Do que você gosta mesmo? Morena, loira, olhos azuis, castanha, essa. Ele parece que fabrica e manda para a terra e coloca na tua frente. Aí você fala assim, parece boa pedida. Estava conversando com alguém esses dias, no caminho do trabalho, falando assim para a pessoa, você sabe por quê? A maioria dos relacionamentos, ou grande parte, acontece no trabalho, às vezes nas escolas. Você sabe por quê? A pessoa dizia assim, porque convive mais tempo. Eu falei, também, mas a causa maior não é essa, a principal na verdade não é isso. Porque a pessoa está em um determinado lugar e as conversas ali são tão agradáveis, né? A pessoa normalmente não fala de problemas, ela fala das coisas boas e agradáveis. Vem a conversinha daqui, sorrisinho de cá, tal. Mas a pessoa que está convivendo conosco no trabalho, seja na escola, seja onde for, a pessoa não acorda de manhã junto com a gente sentindo mau hálito. E hálito, quando você recebe, dá vontade de pedir de novo. Fala bom dia, você quase que eu treino. É assim, por isso que quando está, muitas vezes, em época de namoro, deixa eu entrar um pouquinho nisso, por isso que quando está muitas vezes em época de namoro, esse que é tudo maravilhoso, tudo florido. Meu príncipe vai vir de cavalos, aquelas coisas lá, aqueles negócios e vai ver, o sujeito vem montado no sapo. Cavalo. E a realidade é essa, mano. E a realidade, quando a gente encontra a realidade, porque quando você namora, você não tem conta para pagar junto. Você não tem, tá? Você não passa dificuldade junto, tá? Você não vê, você não convive. E quando a gente começa a conviver, você fala assim, nossa, é assim, funciona assim, né? E agora eu já falei sim, agora é para a vida inteira. Agora é só orar para Deus da graça, colocar a vida no altar para ser fortalecido. Não é complicado. É complicado. Então, querido, muitos manjares são colocados diante de muitas pessoas e uma arma que tem sido muito usada ao lado, tem sido muitas vezes um meio de comunicação. E é interessante que o bombardeio vem de todos os lados, mas o propósito de tudo isso qual é? Nos afastar do Senhor. E muitas vezes alguém falando para você, compra, tenha, possua, invista, queira mais, trabalha 30 horas por dia para querer mais, busca mais, e o Senhor fala assim na palavra dele, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem você dá? Para quem você dá? O maior investimento, amado, que nós podemos fazer nas nossas vidas é colocar os princípios de Deus no coração dos nossos filhos e inculcar a palavra de Deus neles, sabe? Inculcar, é como se abrisse e a gente colocasse o Evangelho lá dentro, a palavra lá dentro, filho, simples, exatamente simples, que é vontade de Deus. As coisas mais ricas que nós encontramos está aqui nesse livro sagrado, que é a palavra de Deus. As coisas mais ricas, amado. As palavras mais maravilhosas, amado, não está no discurso da Dilma, que ela lê tudinho que ela vai falar. De vez em quando gagueja, porque está lendo tudo, não é nada espontâneo. Mas as palavras mais maravilhosas que nós já ouvimos, elas vêm daqui, ó, nesse livro. E é o Senhor que inspira a pessoa a falar a respeito dele, a respeito do reino dele. Esses aí, amado, nunca falam de melhoria. Se eles falam de melhoria, é porque vai para o imposto novo. Fica de olho. Vai tapar o buraco, imposto novo. Vai não sei o que, imposto novo. Você que paga, ainda não tem. Eu vi até um negócio interessante hoje. Eu estava postando alguns vídeos lá. E eu vi uma moça assim, se banhando num buraco de uma rodovia. Mas, estranho. E ela dizendo assim, se você paga em banhar, e você ganha um banho, né? No buraco lá da rodovia. Ela tomando banho, o buraco da rodovia, ela tanta água assim encostada, ela tomando banho, olha que coisa, né? Você vê até que ponto que vai as coisas, mas sempre com interesse. Então, amado, o sistema do mundo é esse. O sistema que nós vivemos é esse. E a instrução que nós recebemos para a nossa vida é essa. Sempre nos afastar de Deus. A Páscoa do mundo é para te afastar de Deus. E é para você esquecer os princípios de Deus e o verdadeiro sentido da Páscoa.
Aquilo que se fala e se comemora muitas vezes em 25 de dezembro, sempre no final do ano nós passamos a respeito disso. Que Jesus nasceu nessa época nem nada, e na verdade 25 de dezembro é uma outra data, que na verdade querem nos infiltrar no meio de tudo isso, para que a gente também faça parte, mas de certa forma, para nos afastar de Deus. Todas as coisas que vêm, amado, vêm como um bombardeio, vêm como um torpedo, para si nós somos o alvo. Os cristãos são o alvo de tudo. E vem influenciando de certa forma que daqui a pouco a gente fica, para onde eu vou? Para onde eu vou? Mas existe um lugar ainda que nós podemos ir. Pedro disse assim certa vez, quando Jesus disse assim para ele: vocês também não querem ir embora, vocês não querem voltar para a vida de vocês? Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Tem muita coisa suja, mano. Muita coisa que cheira mal. Você vai ver o mau cheiro, vai ser quando o Espírito Santo tirar a igreja, a noiva dele, que as coisas vão ficar piores ainda. Mas existe um lugar onde nós podemos nos esconder na presença de Deus. E ele diz assim no Salmo de número 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansar a nossa alma, descansar tranquilo, descansar seguro. Diante de tantas coisas que vêm nos assolar, vêm nos tirar da presença de nosso Deus. E se fala muitas vezes em liberdade, nós temos liberdade nada, mano. Entram dentro da nossa casa, vão dentro da empresa, vão nas escolas, vão em tantos lugares, para tentar muitas vezes nos arrastar. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Não existe liberdade. Não existe, amado, essa liberdade que muitas vezes falam. Porque as pessoas são tomadas. E o sistema diz assim: traia que é melhor. O sistema diz assim: seja viciado. Olha, está vendo os problemas da vida que existem aí? Como nós saímos desse mundo também. Ó, bota algumas coisinhas assim na veia, aqui ó, mais rápido. Fumou um cachimbo na paz aí, você vai esquecer dos problemas. Toma um golinho na régua. A gente falava na nossa época, põe na régua aí. Toma um golinho, vai passar, você vai esquecer dos problemas lá na tua casa e nem vai lembrar de mais nada. Amanhã é um novo dia. Amanhã a gente vê o que a gente faz. O mundo diz isso. Seja avarento. Se apegue naquilo que você tem, porque afinal você trabalhou e te custou tanto. Se apegue naquilo que você tem, porque ame aquilo que você tem. Trabalha. A palavra do Senhor diz assim: aquele que não trabalha também não coma. Trabalha, busca, queira sempre o melhor, sempre mais. Mas eu vou falar uma coisa para você: nunca se esqueça do lugar de onde teu Deus te tirou e do lugar onde teu Deus vai te colocar. Nunca se esqueça. Não, pastor, eu vou ficar parado na vida, então eu vou ficar parado na vida. Estou falando isso, amor. Estou falando isso, nunca vou falar isso para você. Senão nós poderíamos dizer assim: não, vamos ficar nesse espacinho, está bom demais. Amém, se é a vontade de Deus, amém. Mas o Senhor está nos dando força e condição para a gente continuar. Nós vamos continuar até o que o Senhor permitir. Alguém chegou aqui hoje para nos visitar. Claro que a visita durou muito, porque quando eu vou trabalhando eu não paro para conversar nada. Eu não paro para conversar. Eu falo: ó, entra, vem até aqui, aí senta aqui, eu vou trabalhando e a gente vai conversando. Eu precisava ter isso. E ele traz aqui conversando, e ele trabalhando, e conversando, trabalhando. Ele fala: vai crescer o negócio aqui, né? Você quer ficar parado na vida toda, o tempo todo? Para. Esse Deus fala de crescimento. Deus fala de você granjear, você trabalhar seus talentos. Se hoje você fez isso com o Senhor, amanhã você tem que fazer mais. Para não fazer só aquilo que o Senhor me pede. As crianças que são assim: pai, eu já fiz o que você me pediu, senhora, ela tem mais alguma coisa? Filha, mas ó, tem coisa ali ainda. Não, mas você não falou nada. É só pegar, tá junto, é só pegar. Porque a palavra do Senhor diz, amado, que se nós fizermos só aquilo que o Senhor nos manda, nós poderemos ser considerados como servos inúteis. Eu vou fazer, mas o Senhor precisa fazer mais ainda. Eu vou buscar, vou melhorar. Hoje eu estou fazendo assim, amanhã eu tenho que melhorar. Tem que existir um crescimento dentro de mim.
Principalmente quando se fala a respeito daquilo que eu estou fazendo para o Senhor. Mas na nossa família também é assim, na nossa vida cristã também é assim, amado. Você vive sua vida ali parada e passa 20 anos, só a única coisa que mudou são os cabelos brancos. Os cabelos aqui, os pés de galinha do lado. Às vezes sim, não há condição, não há brecha, não há oportunidade, mas às vezes é sossego mesmo. E nós precisamos fazer o melhor. Fazer o melhor. Às vezes a pessoa pensa assim, pastor, mas é porque eu ganho pouco. O problema não é quanto nós ganhamos, o problema é quanto nós gastamos. Qualquer dia nós vamos falar sobre administração. O problema, a questão não é quanto entra muitas vezes, é quanto sai. Às vezes é um saco furado, como diz a palavra. Entrou muito, seu mais é. Então, princípio de administração, já desse nós vamos falar sobre esse assunto. E os conselhos, amado, eles vêm vindo. Fuja dos compromissos. Principalmente quando se trata de obras de Deus. Hoje é tão difícil nós ouvirmos conhecimento. Hoje é tão difícil nós ouvirmos alguém dizer, Senhor, eu entrego toda a minha vida no teu altar. Independente daquilo que tenho que fazer, eu entrego toda a minha vida diante do teu altar. Faz de mim, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Sabe, amado? O Senhor Jesus, o Senhor Deus diz que a seara é grande, grande mesmo, mas poucos são servidos. Porque quando a gente ama, a gente sofre, sabia disso? Quando a gente ama, a gente sofre, isso na vida conjugal, isso do pai para filho, mas isso também. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele amou o mundo, sofreu, sentimento. O seu filho foi crucificado por nós. Jesus amou também, disse, ninguém tem maior amor que esse, amor de dar sua vida pelos seus amigos. Ele sofreu por causa desse amor da cruz, cuspido e humilhado, e tantas coisas aconteceram com Jesus. E sabe, amado, por isso as pessoas preferem não amar, preferem simplesmente viver suas próprias vidas para que não haja sofrimento, para que não haja dor, para que a pessoa ela fique assim, ó, tranquilinha, achando que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem, amado. O nosso espírito, assim como nós acabamos de ler, ele está livre. O Senhor nos libertou da escravidão, mas a carne quer questão. Jesus disse certa vez, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela tem por tendência, deu brecha, ela tem por tendência ir para o outro lado. Ela tem por tendência a partir para o outro lado. Não vai deixar ser mesmo, aumenta durante. Então ela tem por tendência a partir para o outro lado. Só vou deixar de fundo para você se lembrar a respeito do sacrifício de Jesus na cruz, para a gente não esquecer nunca disso, daquilo que o Senhor fez por nós. E nós sempre ficamos presos ao mundo, sempre ficamos presos à carne, sempre a impressão que querendo, ou pelo menos olhando para o Egito, para o mundo, para a escravidão lá atrás, o mundo lá atrás, sabendo que o mundo, amado, escraviza, escravo não é dono de nada, é dono de nada, é descalço e é dono de nada, amado. Eu vou ler o que está escrito aqui em 1 João capítulo 3, a partir do versículo 1, mas pode continuar passando isso aí. Está escrito assim, Evangelho de João capítulo 3, verso 1, diz assim: Deus é Pai Santo, e seus filhos são também santos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque haveremos de ver o Senhor como Ele é, e assim mesmo se purifica de todo o que nele está a esperança, assim como Ele é puro, ou assim como Ele é santo. Todo aquele que pratica o pecado, que transgride a lei, transgride a palavra, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados do mundo, e nele não existe pecado.
todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Os filhos de Deus e os filhos do maligno são diferenciados exatamente por isso. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E ninguém, assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, foi influenciado por Satanás, porque o diabo vive pecando desde o princípio, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Toda a obra do diabo, Filho de Deus, Jesus, se levantou para desfazer. A obra do diabo, principalmente a de afastar o homem de Deus, de influenciar o homem. Trigo, joio, nós comparamos sempre o joio à influência, má influência errada. Sabe, amado? Nós sempre cantamos, nós sempre falamos, nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos de Deus, nós somos do Senhor. Assim como Ele não amou a si mesmo, mas se entregou por amor nosso. Se nós queremos ser conhecidos um dia como filhos do Senhor nosso Deus, não podemos amar a nós mesmos mais que o Senhor. Eu concilio sempre, eu faço sempre essa comparação de conversão com desprendimento. Eu sempre falo a respeito disso no batismo. E quando eu não me desprendo de algo, ou eu me prendo mais a algo do que a Deus, tem coisa errada. Como diziam os antigos, tem banharinho, tem coisas que se tem. A partir do momento que eu me desprendo, eu sou capaz de me desprender da minha vida por amor ao Evangelho, pelo menos eu estou andando aí no caminho, na direção. Tem mais coisa para mudar? Tem, claro. Sempre vamos estar buscando a estatura de varão perfeito. Sempre, amado. Porque o homem, de maneira nenhuma, ele vai estar ali como completo. O apóstolo Paulo fala a respeito desse assunto. Embora fosse um homem muito usado por Deus, mas ele dizia: o que eu não quero fazer, eu faço. O pecado está sempre diante de mim. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Sempre buscando alguma coisa. Senhor, retira de mim esse espinho. Tem coisas que o Senhor vai dizer: a minha graça te basta, realmente basta. Senão Ele não diria isso. A presença do Senhor basta, querido, para nós sermos vencedores do mundo em que nós vivemos. E o mundo bombardeado, e o mundo... Nós sempre falamos a respeito disso, amado. A nossa família é simples, mas é nossa, Deus nos deu. E a primeira igreja é a nossa casa. Em primeiro lugar, antes da gente cultuar ao Senhor, nós fazíamos cultinho em casa. Cada um ia fazer uma coisa. Um ia a Bíblia, outro cantava os cânticos, a gente colocava as músicas no CD e cantava junto. Um ia a Bíblia dando abertura, outro cantava os cânticos. A esposa se lembra disso, dos cultinhos. O outro fazia um comentário sobre o que foi lido, o que entendeu. E o outro fazia uma oração para encerrar. Muitas vezes levava 10 minutos. A gente fazia um cultinho em casa. A igreja, a primeira igreja é a nossa casa, é o nosso lar. Se nós vamos deixando, querido, para trás o princípio de igreja, aquilo que Deus instituiu. Não, pastor, a igreja são 4 paredes. É claro que são 4 paredes. Louvado seja Deus, são 4 paredes. A igreja principal, claro que Deus habita no meio dela, e nela somos nós. Mas Deus instituiu um lugar de adoração. Por que Jesus entrava no templo para ensinar? Por que Ele não ensinava sempre do lado de fora? Ah, não, o povo está aprendendo na sinagoga, mas eu vou ensinar aqui fora, porque o negócio é aqui fora, tanto faz. Ele é na sinagoga. Porque Jesus, em dados momentos do ministério, Ele ia no templo. Eu vou fazer aqui mesmo, pessoal, vamos fazer aqui mesmo. Chama os irmãos para cá, que o negócio vai ser aqui fora. Tem de templo aí. Nós somos o templo de Deus, é claro, nós somos o templo de Deus. Mas Ele é um templo. Ele é um templo. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E isso tem vindo até mesmo e assolado muitos cristãos que tentam cultuar o Senhor nas suas próprias casas. O lugar do sacrifício ele existe. Não adianta nós fazermos sacrifício no lugar onde o Senhor não pediu.
Deus pediu Isaac no monte. Senhor, vamos fazer o seguinte. Ô Senhor, 3 dias para chegar nesse monte, vamos fazer um sacrifício aqui mesmo. A gente vai um sacrifício maior, mas faz aqui mesmo. Sacrifício no monte. No monte. Lá no monte que eu ainda vou mostrar. Lá no monte. O lugar certo para fazer as coisas de Deus, porque Deus vai organizar. E o lugar que Ele instituiu nunca pode ser mudado. Nunca pode ser mudado. Esse princípio, a gente vê, infelizmente, até muitas pessoas tomando Santa Ceia pela televisão. E os meios de comunicação são para evangelizar, fazer com que a pessoa conheça a palavra. Não haver essa troca de princípios de Deus, já está batendo de frente com algo que Deus diz, já está ali agredindo o princípio que Deus estabeleceu. Meu irmão, toma Santa Ceia mesmo. Será que quando Jesus vier no arrebatamento eu vou subir online? Subir online. Chiques cristão moderno, né? Vamos subir pela rede. Pela rede ninguém sobe. Pela rede só desce. Nós subimos, amado. Nós vamos subir um dia. Assim como diz a palavra, se nós estivermos em comunhão uns com os outros, e se estivermos em comunhão com o nosso Deus, para que o sangue de Jesus possa nos limpar, nos lavar, nos purificar de todo pecado. Em nome de Jesus. Joga, querido, tudo aquilo que te afasta de Deus, joga fora, não presta. Só para encerrar, para nós termos. Às vezes a pessoa tem dificuldade de saber se alguma coisa presta, se alguma coisa não presta. Eu gosto de ser bem prático, irmãos. Eu gosto de ser bem prático. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que te afasta de Deus, não presta, joga fora. Te afastou de Deus, da comunhão com Deus, descarga, pastor, mas a perda vai ser grande. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe perda maior do que a comunhão do homem com Deus. Não existe perda maior que isso. Existe. Quando o homem perde a comunhão com Deus, irmão, isso é muito sério. Só para encerrar, você sabe o que significa isso? Para muitos isso não tem muito valor, não, mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, faz festa no céu. Agora imagina você, vamos inverter isso, quando alguém aqui perde a comunhão com Deus pela vida que vive, pela vida que leva. Você acha que Deus não se entristece? Deus, ele tem sentimentos. Deus, ele diz algumas passagens que Deus, ele ri. Imagina a alegria de Deus, Deus ri. Ele se ri dos seus inimigos. Ele, por várias vezes você encontra a expressão Deus rindo, se alegrando. Os anjos fazendo festa no céu quando o pecador se arrepende, coisas assim. Mas Deus, ele se entristece também. Agora, quando alguém perde a comunhão com Deus pela vida que vive, amado, Deus, ele com certeza se entristece muito. E hoje, como é um dia de comunhão, um dia de nós olharmos não para outros, mas nós olharmos para nós mesmos. Porque quando muitas vezes a gente olha tanto para outros, a gente se esquece de nós. A gente acaba se esquecendo de quem nós somos e da vida que nós precisamos levar com o nosso Pai. Então, a melhor coisa, querido, é olhar para a nossa própria vida todos os dias e fazer a seguinte pergunta. Eu tenho certeza que o Senhor vai responder para você. Senhor, como é que eu estou? Como é que eu estou, Deus, na tua presença? Como é que está a minha vida, Deus? Como é que está a minha vida, Pai? Eu sei que às vezes os filhos nem ousam perguntar isso para os pais, com medo que vai ouvir. Mas se nós perguntarmos para o Senhor, Senhor, como é que eu estou vivendo, Pai, em nosso momento de intimidade com Deus? Pai, me faz lembrar, Pai, do lugar onde entristeceu o Senhor. Me faz lembrar, Pai, do lugar e do momento, Deus, em que eu tropecei e parece que eu não sinto mais a mesma comunhão. Parece que eu oro, parece que a minha vida é um nada. Parece que eu estou vivendo simplesmente, mas eu não consigo nem chorar mais na Tua presença. Não consigo mais nem ouvir a Tua voz. Parece que eu uso algumas coisas assim legais, gostosas na igreja, mas parece que fica por aí mesmo. A palavra não entra, Deus. Mas é preciso nós ferimos de Deus. Nós não percebemos. Eu vou repetir isso, mas comentamos já um tempo atrás a respeito desse assunto. Quando nós prometemos para Deus que serviríamos a Ele, independente do preço que custasse, para fazer a obra dele, se deu o preço que está custando até hoje. Mas nós prometemos isso para o Senhor. Se
Senhor, se o Senhor nos der, Pai, se o Senhor nos abençoar com o filho, isso, nós vamos, independente daquilo que o homem fala, independente daquilo que o homem diz, nós vamos fazer a tua obra, nós vamos lançar a mão no arado, custe o que custar, mas o nosso voto diante do Senhor é esse. Vamos criar nossos filhos para ti, por louvor da tua glória, e nós vamos lançar a mão, vamos fazer a tua obra, vamos andar na tua direção, vamos deixar o homem para lá. Deus deu, Deus deu todos, e nós esquecemos Deus. Como qualquer pessoa que, quando é abençoada, muitas vezes esquece Deus. Esquecemos também que estava tudo bem. A gente estava ministrando louvor até mesmo lá em Jardim Marcelo Augusto, e aquela coisa toda, a gente pregava a palavra também, né? Tantas coisas assim, poderia ser bênção para um monte de gente, mas para nós não era, porque do jeito que a gente subia o tecido, batia uma tristeza tão grande, um vazio tão grande, porque do jeito que entrava na igreja e saía. Como para Deus, meu Deus, se for para viver uma vida desse jeito, o Senhor pode levar. Porque nós sabemos muito bem o que é viver sem o Senhor, porque nós não conhecíamos a Ti. Se for para viver uma vida igual a essa, o Senhor pode levar. Mas vida sem o Senhor, sem a Tua presença, sem ouvir a Tua voz, nós já provamos isso. Nós já provamos. O que está faltando, Deus? O Senhor, como um bom Pai, misericordioso, começou a nos lembrar de algumas coisas que havíamos prometido para Ele e nós esquecemos porque estávamos bem. Durante o louvor, isso, os irmãos louvando ao Senhor, a gente lá na luta ali com Deus e buscando a comunhão com Deus, o Senhor começou a nos lembrar. Você se lembra do voto? Olha, ouvi assim, voto, sabe quando brilha a luz? Voto. Você fez um voto. Um voto de fazer a minha obra. Olha, o que você pediu lá na tua casa, você pediu dois. Você pediu perfeito para que não atrapalhasse no trabalho da obra, porque não tem como você cuidar de uma criança, às vezes, problema, e como é que você vai cuidar da obra? Pedimos perfeito, menos dois perfeitos. Mas, meu Deus, desse voto tem que ligar ele. Fica. Mas é uma perfeição. E aí ele disse assim, a tua parte, onde é que está a tua parte? Amado, eu acho que eu estou chorando assim toda a minha vida, que nem criança. Casado antes que desse assim, sabe? Aquele sentimento de culpa, como quem diz assim, estou devendo para Deus. Eu vou ter que pagar. Porque Ele já fez a parte dele. Eu não quero problemas no futuro, principalmente com Deus. Com os homens a gente resolve aqui embaixo. Aí foi onde os homens fecharam as portas. Isso custou 9 anos que nós estávamos credenciados ao ministério, fomos apresentados ao ministério, 9 anos. Pregávamos a palavra, tínhamos o seu crédito, tantas igrejas por aí. Nós tivemos que começar do zero, do nada mais. Quando um dia, lá em Nova Esperança, lá em Jardim São Miguel, nós íamos lá, ainda nosso carro bateu, e eu falei, agora ficou bom, agora ficou bom. Um filho rascado no pescoço, outro no carrinho, subindo a subida lá do Maria Eugênia, para chegar lá na igreja de São Miguel. O preço é maior do que muito dinheiro. Até o dia, aqui embaixo, nesses 8, 9 anos que nós estávamos aqui, pastor daqui, pastor dali, pastor de lá, olha. Quando nós chegamos lá, o irmão falou assim para a gente, de falar que o irmão prega, será que o irmão pode trazer uma palavrinha na quarta-feira? Pode sim. O irmão pode trazer uma palavrinha assim, quarta-feira, né? O irmão vai trazer uma palavra. Tudo começou lá do zero. Deixa Deus fazer a obra. Apresentado na convenção, tudo de novo. Deixa Deus fazer a obra. As melhores coisas acontecem na nossa vida quando são feitas do jeito de Deus e do modo dele. Então deixe de fazer, não endurece teu coração. Amém, amado?